né? Que é o versículo que a gente repetiu. Ele diz: o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma. Então ele fala que quando você clamar, ele vai responder, e também fala que vai te guiar continuamente. Aleluia! E quem guia se responsabiliza por onde você passa. Agora, quando eu sou guiada por mim mesmo, Deus não se responsabiliza por onde eu vou passar. Agora, quando eu sou guiada por Deus, Ele se responsabiliza por onde eu vou passar. Eu estou passando pelo deserto, mas estou sendo guiada pelo Senhor. Ele vai estar ali comigo e vai me garantir no deserto. Oh, aleluia! Por quê? Porque eu entreguei o controle para Ele da minha vida. Então, independente se eu estou passando no deserto, se eu estou passando no vale, eu sei quem está me guiando tem o controle. E quem está me guiando vai cuidar de mim. Aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus! Sabe o que eu sinto aqui, querido? Que Deus está dizendo: você já me deu a tua vida. Eu estou no controle dela. Então não se preocupe pelo deserto que você está passando. Não se preocupe pela provação que você está passando. Eu vou te garantir nesse deserto. Eu vou te garantir nesse vale. Eu vou te garantir nessa provação. Porque eu estou te guiando e quem guia garante. Oh, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Mas eu preciso me deixar guiar por Ele. E só se deixa guiar por Ele quem ouve a voz dEle. E quem só ouve a voz dEle, quem tem intimidade com Ele. Oh, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Quer ser guiado pelo Senhor? Tem intimidade com Ele para que você saiba ouvir a voz dEle. Aleluia! E outra coisa, não é só saber ouvir, é quando Ele falar obedecer. Amém. Porque às vezes a gente ouve, mas não obedece e não é guiado também. Então não é só ouvir, é ser guiado, se deixar ser guiado pelo Senhor. Eu lembro que eu já tive experiência com Deus, eu sei que algumas pessoas já tiveram, de ouvir a voz de Deus audivelmente. Quem já teve essa experiência de ouvir a voz do Senhor? Queridos, aleluia. É algo lindo. Não é sempre, mas quem já teve essa experiência gostaria de ter novamente. E todas as vezes que a gente ouve Deus audivelmente, algum propósito tem, sabe? Algum propósito tem. Mas Deus não tem isso só para alguns, Ele tem para todos. Aleluia. Deus não tem filhos prediletos, mas Ele tem filhos que dão preferência a Ele. Aleluia. E por eu dar preferência a Ele, eu vou dar tempo a Ele e vou saber ouvir a voz do Senhor. E eu lembro que tem alguns anos assim, vamos dizer 11 anos, porque a criança já deve estar com essa idade, e eu estava em casa, e eu nessa época eu morava do lado da igreja, né? Hoje eu moro na General Osório, mas eu morava ali na igreja, e eu costumo ir nas orações, né? Quando dá, durante a semana toda eu dirijo às terças, mas eu procuro estar nas outras orações. E eu lembro que era uma quinta-feira de oração e eu estava ainda deitada quando eu comecei a ouvir a voz chamando o meu nome. E eu pulei da cama ouvindo chamar o meu nome assim bem nitidamente. Eu andei a casa inteira, olhei pela janela, olhei pela porta, não tinha ninguém e a voz me chamando. Eu entendi, Deus tinha me dado uma palavra para mim e eu entendi que era para ir para o círculo de oração. Aleluia. E quando eu cheguei lá, Deus começou a falar. Ele tinha me dado uma palavra que estava falando: em esperança criou contra a esperança, lá em Romanos. E eu fiquei perguntando: Jesus, onde está essa palavra? Eu não estava lembrando onde estava. Onde está essa palavra? Em esperança creu contra a esperança. E aí Deus me direcionou, eu fui para Romanos e está falando sobre Abraão, quando Deus fez a promessa daquela que ele geraria, ele teria filhos com Sara. E eu
voz audivelmente, Senhor. Não, eu quero ouvir novamente a tua voz audivelmente. Aleluia. E eu tive essa experiência há poucos dias novamente, queridos. Aleluia, Jesus. Não abra mão de ouvir a voz, Senhor. Não abra mão do jardim da oração. Aleluia. Para desenvolver relacionamento com Ele. Oh, Espírito Santo de Deus. Não abra mão, queridos. Estou cansada, mas sabe que vai valer a pena você vencer o cansaço. Se dobrar diante dele. Aleluia. Com o coração contrito, quebrantado, dizendo: fala, Senhor. Porque, como eu disse, a oração não é uma petição somente, é um relacionamento onde você fala, mas você ouve Deus falar. Oh, aleluia! E eu creio que Deus quer dar experiência com pessoas aqui. Porque jardim de oração é lugar de experiência com Deus. Jardim de oração é lugar de experiência com Deus. E Deus quer nos dar mais experiência na oração. Aleluia! Porque você não só faz parte de um jardim de oração, você precisa ser o jardim de oração. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E há pouco tempo eu ouvi novamente, audivelmente, a voz do Senhor. Já em outra casa. Já em outra casa, na casa que eu moro hoje, no apartamento que eu moro hoje. E Deus sempre me chamando pelo meu nome. Porque Ele te conhece pelo teu nome. Aleluia. Para que você não tenha dúvida. Aleluia. Que é Ele falando contigo. Aleluia. E há pouco tempo, novamente, sempre é dia de oração, queridos. Ele me chama para mim para a oração. Aleluia. Para o jardim da oração. Para que eu tenha mais uma experiência com Ele. Aleluia. E ali eu vi Deus novamente fazer o sobrenatural dele. Aleluia. Porque quando você ouve, Deus tem um propósito que Ele está fazendo você ouvir. Aleluia. Além de te dar mais intimidade com Ele. Por isso eu sinto nesta manhã. Glória a Jesus. Nesta manhã, não sei à noite, mas nesta manhã, Deus está dizendo: eu quero dar experiências para pessoas no jardim da oração. Eu quero trazer resposta no jardim da oração. Eu não quero trazer resposta pelo profeta, eu quero trazer resposta diretamente para você. A gente fica mal acostumado, o profeta traz a palavra e entrega. Deus está dizendo: eu quero falar diretamente contigo para te dar experiência. Aleluia! Eu quero falar diretamente contigo para te dar experiência nesse jardim, para que você cresça, para que você amadureça, para que você se relacione comigo como eu quero. Oh, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia! Deus tem um mistério com esse negócio de abrir madre comigo. Eu não sei porquê, eu nunca fui estéril, né? Mas o Senhor sabe. Aleluia! Tem um ano que eu fui numa congregação, fez um ano passado que eu fui numa congregação ministrar, e na hora que o pessoal vieram à frente, veio uma moça e ela chorava muito, e eu fui lá, abracei ela. Deus me tomou, falou algumas coisas que eu não entendi, que só a pessoa que está recebendo está entendendo, né? Eu sei que Deus falou muita coisa, ela chorou muito, recebeu aquela palavra. Quando eu volto lá, um ano depois, ela me conta o testemunho já com a criança no colo, querido. Aleluia! De que Deus naquele dia colocou esperança novamente no coração dela. Aleluia! E Deus abriu a mão dela e ela gerou naquele ano. E eu encontrei ela. A criança está com 5 meses, ontem mesmo na rua, coisa mais
florescer. Aleluia. Eita, Jesus! Mas em primeiro lugar, Ele quer que floresça um relacionamento com Ele. Em primeiro lugar, é um relacionamento com Ele que precisa florescer. Aí Ele começa a trabalhar nas outras áreas. Ele vai dizendo: eu vou fartar a tua alma. Eu vou fartar a tua alma, que é a sede das tuas emoções, dos teus desejos, das tuas vontades, aleluia, dos teus sentimentos. Deus está dizendo: eu vou tratar a tua alma, aleluia. E nós precisamos que a nossa alma seja tratada pelo Senhor, aleluia. Às vezes a gente está pedindo tantas outras coisas, e Deus diz: eu vou tratar a tua alma, Aleluia. eu vou fartar a tua alma primeiro, vou curar ela primeiro, vou satisfazer ela primeiro, eu vou trabalhar de dentro para fora, aleluia. Tem coisas nas nossas vidas que precisam ser curadas, tem feridas na alma, queridos, que a gente vai carregando ela por anos, vamos vivendo a nossa vida e está lá. Aí Deus está dizendo: eu preciso tratar a tua alma, ela está precisando ser tratada, e não pode mais, você não pode mais caminhar com a tua alma dessa forma, porque para que Deus floresça em outras áreas, Ele quer tratar a tua alma. Então, quando eu entendo o que é realmente esse jejum que eles estavam ali questionando a Deus, que não havia resposta, aleluia, que mais do que se abster daquela comida, Deus queria atitudes diferentes da parte deles, aleluia. Quando eu entendo que eu preciso mudar as minhas atitudes, não ficar só nos meus ritos religiosos e achar que Deus vai receber tudo e vai fazer. Quando eu entendo isso, é uma mudança que já está acontecendo, queridos, de dentro para fora. Eu entendi que eu preciso de mudança na minha vida para florescer como Deus quer que eu floresça. Era isso que eu precisava entender. E quando eles entendem, aí Deus, como nós estamos falando, faz essas promessas. Ele vai falar: vou te guiar continuamente, vou fartar a tua alma em lugares secos. Você pode estar vivendo em deserto, mas a tua alma vai estar bem. Oh, glória. Quem está tratando dela sou eu. Você pode estar vivendo no mas a tua alma vai estar bem, porque sou eu que estou cuidando da tua alma. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aí ele diz: fortificarei teus ossos. Ele fala da alma e fala do físico também. Ele cura por dentro e cura por fora. Aleluia! Deus está dizendo: eu não curo só por dentro, eu curo por fora também, eu curo o teu físico. Eu tenho poder para curar as enfermidades que estão aí, assolando teus ossos, a tua carne. Sabe por quê, queridos? Quando a gente não está bem fisicamente, a gente não rende o que tem para render espiritualmente. Aleluia! Se a alma não está bem, o físico não está bem, eu não vou render aquilo que Deus quer que eu renda. Eu não vou florescer aquilo que Deus quer que eu floresça. Aleluia! Então ele está dizendo: eu vou cuidar da alma, vou cuidar do físico, e automaticamente, espiritualmente, você vai ficar bem. Oh, aleluia! Por quê? Porque eu estou sendo guiada por Ele, eu estou sendo direcionada por Ele, eu me deixei guiar pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aí ele fala: aí sim você será como um jardim regado e como um manancial cujas águas não faltam. Ele não fala só do jardim, ele fala das águas que não vão faltar. Aleluia! Por que esse jardim vai ser bem regado? Porque vai haver uma fonte nesse jardim que vai regar esse jardim continuamente. Aleluia! Deus quer de nós isso, queridos. Essa entrega, porque quem vai fazer com que esse jardim se torne florido e bem regado é o Senhor. Aleluia! Relacionamento
faz aqui para esse povo. No versículo 12 ele diz: os que procederem de ti edificarão lugares antigamente assolados. Ele está falando dos filhos, ele está falando da geração que vai vir através de nós. Ele está fazendo promessa não só para aquele povo, mas para a geração futura. Ele está dizendo: olha, e se você estiver posicionado como eu quero, florescendo, sendo este jardim, o que procederem de ti, os teus filhos, a tua geração, aleluia, elas vão ser bênção na minha mão, porque quando ele diz aqui que elas edificarão lugares antigamente assolados, eles vão ser restauradores, eles vão reconciliar, eles vão edificar aquilo que está totalmente destruído. Deus diz: as bênçãos vão acompanhar a tua geração. Oh, aleluia! Não tem promessa, queridos, mais gloriosa para quem tem a sua família, para quem tem seus filhos. Nós queremos ver os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos serem abençoados por Deus, aleluia. Então, quando eu me posiciono, essa bênção acompanha a minha geração, essa bênção acompanha os nossos filhos. Nós vamos ver os nossos filhos sendo reparadores de brecha, os nossos filhos reconstruindo aquilo que está assolado, Deus usando eles com graça, com unção, aleluia, com sabedoria, com capacidade para edificar outras vidas, edificarem famílias, aleluia, levantarem pessoas da ruína, aleluia. Você crê que Deus vai fazer isso? Mas a minha família está desse jeito, os meus filhos estão afastados. Ei, Deus vai fazer a obra, porque Ele está fazendo. Independente de como estejam os teus filhos ou a tua família, Deus está dizendo: eu vou fazer com que eles sejam reparadores de brechas, edificadores de vidas totalmente assoladas. Eu vou usá-los com graça. Ei, queridos, eu tomo posse dessa palavra. Eu vou abençoá-los em todas as áreas. Você precisa tomar posse dessa palavra hoje aqui, porque Deus está dizendo: eu vou florescer dentro da tua casa, eu vou fazer teus filhos florescerem, aleluia, independente de como eles estejam hoje. Já perguntei a você que você acredite que não tem mais jeito, mas Deus está dizendo: eu faço a promessa para você, eu faço a promessa para você, para cumprir eles. Ei, glória! Só esteja como esse jardim que eu estou falando contigo, que eu quero que você seja, aleluia. Quando ele fala aqui do sábado, para eles na época era sagrado, tinha que guardar o sábado. O nosso sábado hoje é o que Deus quer de nós. Qual tem sido o sábado que Deus tem requerido de mim? Não literalmente o sábado da nossa semana, mas o que Deus tem requerido? Sim, Senhor. Como eu estou lidando com aquilo que Deus está requerendo de mim? Aleluia! Eu estou fazendo no dia do Senhor o que eu quero ou o que o Senhor quer? Eu estou fazendo a minha vontade o dia que Ele está dizendo que Ele quer, que eu esteja obedecendo a Ele, fazendo a vontade dEle, ou a minha vontade. O sábado é a vontade do Senhor. O sábado é o querer do Senhor. O que eu estou fazendo no dia do querer do Senhor? Eu estou fazendo a minha vontade ou estou guardando esse dia para fazer a vontade do Senhor? Eu preciso entender o que Deus quer comigo e ficar naquilo que Deus quer comigo, queridos. Aleluia! Às vezes nós queremos fazer no dia do Senhor muitas outras coisas. Deus está dizendo: ei, no meu dia, no dia que eu escolhi para você, a minha vontade para a tua vida não é para você fazer o teu querer. Você tem outros dias para fazer, mas nesse dia é a minha vontade, é o meu querer. Eu preciso entender qual é a vontade de Deus e
ficar nela. Aleluia. Porque tem gente que não entende mais a vontade, ou já entendeu, mas não quer. E Deus está requerendo do povo que ele guardasse no sábado. O que é que Deus requer que eu guarde? E diga assim, ó, não faça mais nada nesse dia, eu quero você na minha casa, eu quero você fazendo a minha vontade. Desde quando eu me converti, estou falando de mim, cada um tem a sua experiência. Deus não deixou eu trabalhar fora. Eu tinha 2 filhas pequenas, meu esposo era balconista de padaria, ganhando pouquíssimo, pagando aluguel, e Deus fechando as portas. Meu esposo, na época eu vim, ele não veio. Depois que ele veio para a presença do Senhor, ele disse, está pensando em que pão cai do céu? De cai, filho, porque quando Deus quer, ele faz cair pão do céu, ele provê, aleluia. E queridos, eu fui obediente até hoje à vontade do Senhor, porque meu esposo bota a padaria, bota a lanchonete e tal, e todo mundo às vezes fica, por que tu não vai ajudar meu esposo? Porque não é esse o propósito de Deus. Tem dia que dá vontade de ir, que eu fico com pena dele, que não é fácil lidar com funcionário, mas eu não posso sair do querer do Senhor. O dia dele para mim é esse, aleluia, é fazer a vontade dele praticamente todos os dias. Amém. Estar na vontade dele a minha vida toda, aleluia. Então abri mão de trabalho, abri mão de portas que Deus abria para mim, para estar dentro da vontade do Senhor. Hoje eu tenho as minhas 2 filhas casadas, aleluia. Está eu e ele. Por que agora que elas já estão casadas eu vou trabalhar, queridos? Sem que é algo que Deus disse que eu tinha que abrir mão para fazer a vontade dele. Se ele cuidou enquanto elas eram pequenas, não vai cuidar agora? Enquanto eu estou aqui, elas na casa delas, está cuidando da neta e dos futuros netos, aleluia. Porque Deus tem compromisso, quem tem compromisso com ele? Ei, comanda, sai, se comprometa com Deus. Porque se você se comprometer com Deus, ele se compromete contigo, e com a tua casa, e com a tua família, e com tudo quanto você precisar. Aleluia! Quantas vezes eu precisei de calçado e o calçado chegou? Quantas vezes eu precisei da roupa e a roupa chegou? Quantas vezes eu precisei de um dinheiro e o dinheiro chegou? É assim, queridos. Aleluia! Porque eu entendi que o meu sábado, qual era o meu sábado? Então você precisa entender qual é o teu sábado, qual é a vontade de Deus para a tua vida e ficar nela. Porque ficando nela, você vai ter as bênçãos do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu lembro que quando a minha neta nasceu, hoje esse ano ela faz 9 anos, e eu vi Deus prover tanta coisa para ela. Olha, praticamente a minha filha e o meu genro ficaram 1 ano sem comprar fralda para ela. Porque quando as fraldas começavam a acabar, chegava uma pessoa que Deus usou e a pessoa sumiu. Eu sei que essa pessoa foi usada há 1 ano. Chegava na porta do trabalho do meu genro, abria o porta-mala e dizia, olha aqui as fraldas. E foi 1 ano que ele certinho, 1 ano, as fraldas chegando. Foi 1 ano das fraldas. Deus cuida de nós, cuida de você, cuida dos seus. E até hoje eu vejo a provisão de Deus. Por quê? Porque ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Esteja no jardim que ele escolhe para você. Nós não estamos no jardim que nós escolhemos. Aleluia! O jardim, nós estamos no jardim que ele nos planta. Eu não escolho aonde Deus vai me plantar. É Deus que escolhe aonde ele vai me plantar. E aonde ele me plantar é onde eu devo ficar. Aleluia! E florescer ali. Tem gente que às vezes, não, eu vou sair daqui, eu vou sair não sei da onde, eu vou. Deus está dizendo, ei, onde eu te plantei? Glória a Deus. Quando eu disser que não chegou o tempo, fique! Porque é ali que você vai florescer, e é ali que Deus vai prover para a sua casa e para a sua família, através da tua obediência, através da tua submissão, através do teu compromisso com Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia!
Deus queria. Porque às vezes a gente até diz que é comprometido, mas está fazendo tudo o que a gente quer, menos o que Deus quer. Não, eu vou lá. Um dia ou outro, mas aonde? Aonde Deus quer, aonde você quer. Queridos, é aonde Deus quer. Aleluia, não é aonde eu busco. Esse florescer não é segundo a minha vontade, no lugar que eu quero, é aonde Deus quer. Aleluia. Com esse florescimento que Deus quer nos dar, em primeiro lugar, essa intimidade de tal forma que você ouve e atenta para a voz dele, fala e faz o que ele quer, fala o que ele quer, independente do que venha a acontecer. É isso, Senhor? É isso. E Deus vai trabalhando da forma como só Ele sabe, dentro da tua casa, no meio da tua família. Aleluia! E esses que hoje você olha e alguém diz, são tão destruídos, Deus está dizendo, um dia eles vão ser edificadores. Aleluia! Hoje estão precisando ser edificados, mas um dia vão ser edificadores. Hoje estão precisando ser reparados, mas um dia vão ser reparadores. Aleluia! Você precisa acreditar nisso e profetizar isso dentro da tua casa. Os meus filhos vão ser edificadores. Aleluia! Mas não é assim, passado, mas vai ser, porque Deus fez a promessa. Aleluia! E quem faz a promessa é fiel para Deus. Amém. Você pode chegar hoje lá, está tudo ao contrário do que Deus falou, mas se agarre na promessa que Ele fez e hoje Ele está reforçando a promessa. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Está reforçando a promessa. Deus está dizendo, olha, a promessa continua de pé. A promessa continua de pé. O que eu prometi, seja quantos anos lá atrás eu estou novamente dizendo que está de pé a mesma promessa. Sabe por quê? Quem muda sou eu, Ele não muda. O que Ele prometeu continua do mesmo jeito. E Deus quer que você volte lá atrás. Lembre, comanda a Suriminerra. Lembre do que Ele prometeu. O que foi que Deus prometeu? Quais são as promessas de Deus? Que a sua casa seria uma bênção, que a sua família seria uma bênção. Aleluia! Que Deus faria coisas grandes na família dos teus filhos, na vida. Ah, mas a esposa está assim. Ei! Deus fez promessa. E Ele é poderoso para cumprir esta promessa. Porque quem tem o controle é o Senhor. Amém. Ele tem o controle. Mas está tudo destruído. Ele vai reconstruir. Aleluia. Ele vai reconstruir. Mas eu olho e não vejo possibilidade. Ele vai reconstruir. Aleluia. Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Ele fala duro conosco, mas Ele também fala fazendo promessas, porque Ele disse, você entendeu como eu falei contigo e se posicionou, pode ter certeza que eu vou fazer. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu nem sempre gosto de falar dos meus testemunhos, mas desde quando eu estava preparando essa mensagem, Deus diga, fale das suas experiências. Porque quem está em jardim de oração tem experiência. Queridos, quem está em jardim de oração vai florescer. E esse florescer é o resultado. Florescer é o resultado. Tem um processo. E eu lembrei aqui agora, como eu disse, eu dirijo um trabalho de oração às terças-feiras. E eu já dirijo esse trabalho, acho que há mais de 20 anos. Lá nós temos oração todos os dias na matriz, mas eu dirijo essa oração. A irmã Júlia era viva quando o pastor fez a mudança, era ela e a irmã Conceição. Aí ele botou a irmã Júlia para o sábado e me colocou na terça, né? Junto com a irmã Conceição. Passou o tempo, a irmã Conceição partiu, ele botou a Silvia. A Silvia partiu. Vai partindo, quem já está pronto vai partindo. Aí ele colocou hoje em dia a Elaine comigo. Aí todo mundo brinca, eita Elaine, só as segundas que vão, as primeiras vai ficar. É os propósitos, eu digo, Jesus, guarda a Elaine, Senhor. Guarda a Elaine, glória a Jesus.
Hoje, muitas das vezes, quase sempre, eu olho para aquela salão que a gente fica ali no Daniel Berg, né? Naquela sala. Quase sempre aquela sala está cheia. Quase sempre aquela sala está cheia. Mas não foi sempre assim. Já teve dias de eu ficar sozinha naquela oração. E eu orar, eu recolher a oferta, ler a palavra, orar de novo e ir embora. Já teve dias, mas nunca deixei de estar. Porque eu entendi que era lá que o Senhor me queria. E muitas vitórias eu recebi através daquela oração. Do meu posicionamento aonde Deus me colocou. Aleluia! Glória! Por quê? Porque o florescer é o resultado, mas antes tem um processo. Às vezes as pessoas olham a tua vida, mas não sabem o processo que você viveu até você florescer nessa área. Manda aí, tirou o aleluia! Só que quando você entende que é no jardim da oração que Deus vai florescer, não só uma vida espiritual, mas outras áreas, você permanece onde Deus quer. E muitas das vezes eu ficava ali sozinha e cumpria com tudo que tinha que cumprir. E Deus foi transformando aquele trabalho, queridos. Hoje, quando eu olho as terças-feiras ali, tanta gente ali orando, adorando, Deus se manifestando. De vez em quando, passa por lá quando dá para ela ir. Eu não sei se tem mais alguém. E sempre tem um grupo abençoado. Aleluia! Por quê? Porque Deus fez florescer. Mas antes teve todo um processo. Aleluia! Até florescer. Aleluia! Então eu preciso entender que o florescer é o resultado. Mas antes eu preciso passar por todo um processo. Aleluia! De semear, de buscar. Aleluia! E é isso que Deus está dizendo. Não desista. Porque vai florescer. Continue perseverando, continue orando. Mas eu estou vendo o resultado. Deus está vendo a tua busca. Deus está vendo, aleluia, a tua semeadura. Vai brotar, vai florescer. Por quê? Porque você está ali semeando e regando. O que é que o Salmo 126 diz? Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, trará consigo o quê? Com alegria os seus molhos. Deus está dizendo: ei, continue andando e chorando. Continue semeando, andando e chorando. Não pare, continue andando, continue perseverando, continue semeando, porque vai florescer. Eu vou fazer florescer em áreas que você não imagina. Aleluia! Áreas que alguém olha, está tão seco, mas vai fazer florescer naquela área. Glória a Deus. Vai florescer naquela filha, naquele filho que você olha se está seco. Deus diz: eu vou fazer florescer. Ele faz, queridos. Eu não contei a hora, mas eu acho que nós vamos ficar de pé já. Já são 10 e pouco. Glória a Deus. Mas eu sinto tanta presença do Senhor. Mas eu quero dizer algo aqui. Eu não estou sentindo a presença só depois que eu comecei a pregar. Eu senti a presença desde o momento que eu dobrei o joelho aqui. Glória a Deus. Aleluia. Desde o momento que eu dobrei o joelho aqui, eu senti uma presença, eu senti uma graça. Sabe o que Deus está dizendo? Eu ouço a oração de vocês. Tem uma presença aqui nesse lugar, queridos. Aleluia. Há algo de Deus tão
vidas em tudo. Em tudo, em tudo. E Ele não se preocupa só com uma coisa, não, se preocupa com tudo. Aleluia, o cuidado dele em todas as áreas. Aleluia, sentimental, espiritual, material, física. Aleluia, todas as áreas. Aleluia. E eu sinto pelo Espírito. Aleluia, que esta manhã é uma manhã, aleluia, onde Deus quer que você saia acreditando nesse florescer, nesse lugar tão árido, nesse lugar tão seco. Aleluia, Deus está dizendo, um lugar estéril, um lugar que alguém diz não vai nascer nada, essa terra é seca, essa terra é dura. Meu Deus, e Deus está dizendo, eu vou fazer nascer um jardim, florescer, onde alguém está dizendo que não tem mais jeito. Aleluia! O nome dele vai ser glorificado, vai ser exaltado. Aleluia! Vamos orar, queridos. Aleluia! Aleluia! Não sei se você quer vir aqui à frente. Se você quiser vir, vamos orar juntos aqui. Aleluia! Eu sei que Deus está falando com todos nós, queridos. Todos. Mas às vezes tem uma coisa ou outra que foi muito específica para você. E se você entende isso, venha aqui à frente, vamos orar juntos. Aleluia! Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Tem um louvor que depois, se alguém que tem uma voz boa, quiser louvar, minha voz é boa, eu só não é afinada. Você louva aquele que fala, quero ser um bom perfume, primeira essência, jardim particular. Amém? Glória a Jesus. Então vamos colocar, se você quiser vir, os que não vieram, venha. Vamos misturar aqui essa palavra com oração, porque o Senhor está aqui com a família. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Quando você está aqui, quando Deus trabalha. A paz do Senhor, queridos, ameiras. Amém. Vamos a Deus, né? Por esta manhã maravilhosa. Esta manhã está maravilhosa. O sol está brilhando, né? Deus preparou uma manhã linda para nós. Eu tenho certeza que Ele tem uma palavra para nós nesta manhã. Quero já agradecer a oportunidade de estar aqui, né, com as irmãs, com os irmãos, mais uma vez. E se eu tivesse que escolher, se alguém dissesse assim, escolha um horário para você estar na casa do Senhor, eu escolheria amanhã, né? Porque você está dando as primeiras horas do dia do Senhor, né? As suas primícias, né? Você está ali oferecendo as primícias do Senhor do teu dia. Então, se eu tivesse que escolher, tem culto pela manhã, à tarde e à noite, você escolhe o quê? Eu escolho pela manhã também. Glória a Deus. Eu quero dar as primeiras horas do dia para o Senhor, né? Isso é um privilégio. Estar aqui é um privilégio. Nem todo mundo pode estar, né? Mas o Senhor nos deu esse privilégio, nos deu, né, esse dia e esse momento para estarmos aqui juntos. Amém? Já lemos aqui a palavra introdutória, então vamos ler só um versículo, né, que está dentro do tema, que já foi repetido, mas não custa nada a gente novamente repetir esse versículo, que é o versículo 11. Versículo 11, que diz assim: e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos e será como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Amém? Poder sentar aqui. Quero agradecer o convite, né? O convite feito pela Ju, em nome das irmãs. Deus continue abençoando as nossas irmãs. Estão aí em gratidão ao Senhor por mais um ano, né? Amém. O Senhor tem sustentado, fortalecido, como a gente precisa, né? Está agradecendo ao Senhor. Só você sabe quantas lutas, quantas dificuldades
dificuldade enfrentaram esse ano, né? Mas chegaram, né? Estamos aqui, em gratidão. De repente você chegou, mas hoje está em luta, está em dificuldade, mas você está aqui, né? E isso nós devemos agradecer ao Senhor. Queridos, o contexto dessa palavra, nós precisamos falar um pouco sobre o contexto dessa palavra, né? Porque quando você vai lendo desde o primeiro versículo ou os capítulos anteriores, tem um contexto, né, aonde Deus vai tratar algumas coisas ali com o povo, antes de chegar lá, falar sobre o jardim, né? Então, antes mesmo de Deus falar sobre o jardim, Ele vai tratar algumas coisas com o povo. E se você já leu ou prestou atenção, o povo estava reivindicando uma resposta a Deus sobre os seus jejuns, né? Eles estavam ali reivindicando ao Senhor, porque Deus não estava respondendo aos seus jejuns, não estava respondendo aos seus clamores, sabe? Eles tiveram essa coragem. Eu não sei se alguém tem coragem de reivindicar a Deus, mas eles estavam ali reivindicando ao Senhor, questionando porque eles jejuavam e não estavam obtendo as respostas que eles gostariam sobre o seu jejum. E muitas das vezes as pessoas, né, no caso eles estavam jejuando, estavam fazendo jejuns, mas não estavam com as motivações certas. Ou estavam jejuando, mas as suas atitudes estavam totalmente contrárias às atitudes que Deus gostaria de ver naquele povo. Eles queriam a resposta do jejum, ostentavam um jejum, né, um jejum poderoso de tantos dias, de renúncia, de sacrifício, se abstendo de comida, mas Deus começa a tratar com eles, mostrar para eles o que realmente estavam dentro deles e o que precisava sair, porque às vezes nós não percebemos algumas coisas em nós que precisam sair, precisam mudar. O povo estava no seu ritual, estavam fazendo tudo certo, fazendo o seu ritual religioso, estavam jejuando, estavam orando, estavam clamando, mas o coração não estava como Deus gostaria. Eles estavam simplesmente cumprindo os seus rituais. E não é isso que Deus quer ver em nós, cumprimento de rituais. Eu venho na igreja todos os dias, eu faço meu jejum, eu faço as minhas orações, mas as minhas atitudes estão mudando. E era isso que Deus começou a mostrar para o povo, que tinha atitudes que precisavam de mudanças na vida deles. Eles reivindicavam a resposta do jejum, mas as motivações estavam erradas. Porque antes de florescermos como Deus quer, Ele vai tratar as nossas raízes. Ele vai tratar o que precisa ser tratado. Às vezes não estamos ainda florescendo como deveríamos em algumas áreas da nossa vida, porque Deus está tratando as raízes. E para tratar, Ele mostra como essas raízes estão. Então Ele começa a mostrar para o povo como as raízes estavam. E as raízes não estavam boas. Por isso que o salmista, ele ora, né? O salmista Davi, expurga-me, Deus, os pecados que me são ocultos. E ele ainda diz também, vê se algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque a gente pode estar fazendo os rituais direitinho, mas não estamos percebendo que há coisas que precisam de mudanças, né? As motivações, as atitudes precisam mudar. E Deus começou a abrir os olhos deles, mostrar para eles que eles precisavam mudar em algumas coisas e mostrar qual é o verdadeiro jejum que Deus espera de nós. Não que Ele não queira que a gente jejue, se abstenha um dia, uma manhã, né, de comida, de alguma coisa, para buscarmos mais, mas com as motivações certas, né? Entendendo as mudanças que precisam ter em nós. Deus vai falar ali do repartir o pão, Deus vai falar ali
Eu preciso libertar você disso aqui. Você está apontando o dedo demais. Você está falando demais. Você está mais apontando do que abraçando. Você precisa ser tratado. Tem coisas em nós que Deus começa a ver que não está bom. Aleluia. Daí Ele quer que a gente floresça, então Ele vai o quê? Tratar conosco. Algumas coisas como Ele começou a tratar com este povo, começou a mostrar para esse povo como eles estavam. Aleluia. Porque, queridos, a palavra de Deus é para nos confrontar mesmo. A palavra de Deus é o único espelho que consegue ver a nossa alma, porque ela vai até a divisão da alma e do espírito. Ninguém consegue ver a nossa alma, mas a palavra entra, aleluia, e vai e começa a nos mostrar, porque nós precisamos ser confrontados com os nossos sentimentos, nós precisamos ser confrontados com as nossas atitudes, aleluia, porque Deus quer nos fazer um jardim, aleluia, para que o nome dele seja glorificado. Então, se tornar um jardim não é da noite para o dia, e não é fácil, e nós estamos falando, florescendo num jardim da oração. Até, para primeiro lugar, para nós florescermos no jardim da oração, precisamos ter o quê? Vida de oração. Não tem como florescer no jardim da oração sem ter uma vida com Deus. E quando a gente vai falar de florescer, nós vamos falar de desenvolver um relacionamento com Deus. Florescer no jardim da oração é desenvolver um relacionamento com Deus. Aleluia! Um relacionamento profundo com Deus. É ter intimidade com Deus. Nós precisamos nos tornar um jardim de oração e muitas das vezes estarmos num jardim de oração. Eu me torno um jardim de oração e muitas das vezes eu estou no jardim de oração. É onde Deus nos reúne, né? E nós nos tornamos um só jardim. Mas antes de nos tornarmos um só jardim, eu preciso ser um jardim de oração. Eu preciso de desenvolver um relacionamento com Deus nesse jardim de oração. Eu preciso desenvolver uma intimidade com Deus. Aleluia. Antes de qualquer coisa, eu preciso crescer no meu relacionamento com Deus, na minha intimidade com Deus, amadurecer essa intimidade. É isso que Deus, Ele quer de nós, intimidade com Ele. Oração não é petição em primeiro lugar. Oração é intimidade com Deus. Aleluia. Porque orar é falar com Ele, é desenvolver um relacionamento com Ele. Aleluia. E Deus quer, em primeiro lugar, que a gente floresça nesse relacionamento com Ele. Aleluia. E para isso é necessário o quê? Ser um jardim de oração. Aleluia. Tem gente que se acostuma a ir ao jardim, aí há alguém que é um jardim, e Deus diz: não, eu não quero que você só vá a alguém que é um jardim, eu quero que você se torne um jardim de oração. Aleluia. Para que você desenvolva um relacionamento comigo íntimo. E quem desenvolve, queridos, esse relacionamento íntimo com Deus, vai começar a ter mais sensibilidade à sua voz, porque você no jardim não só fala, mas você ouve Ele também. Aleluia. Jardim de oração não é só para você falar, mas para você desenvolver a tua audição espiritual, para que você comece a entender melhor a voz de Deus. Está mais íntimo de Deus, é ser sensível à sua voz. Aleluia. Irmã, e isso é possível? É quando eu desenvolvo um relacionamento com Ele. Eu consigo ser mais sensível à sua voz. Eu consigo entender a voz dele. Porque quando a gente tem intimidade com alguém,
ele pode estar no meio da multidão. Se ele falar, você vai entender quem está falando. Ai, tem como andar Quando você conhece a voz do teu filho, ele pode estar em meio a muitas crianças. Quando ele fala ou chora, você ouve e sabe que é ele que está chorando, sabe que é ele que está falando. Por quê? Porque você é íntimo daquela criança, você é mãe, você é pai, então você já conhece a voz, e a voz do Senhor precisa ser conhecida por nós, aleluia, e está florescendo no jardim da oração, é desenvolver de tal maneira um relacionamento com Deus, que eu consiga ouvir Ele em meio à multidão, eu consiga ouvir Ele em meio a desertos, eu consigo ouvir Ele em meio a provações, eu vou identificar a voz do meu Senhor, aleluia. Por quê? Porque eu desenvolvi um relacionamento íntimo com Ele, aleluia. Intimidade, jardim é intimidade com Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E quando você desenvolve essa intimidade, porque antes de eu me relacionar com alguém, eu preciso saber me relacionar com Deus, aleluia. Eu preciso florescer primeiro nesse relacionamento com Deus. Nós precisamos, queridos, florescer no relacionamento com o Senhor, e para isso eu preciso de tempo com Ele, eu preciso de tempo com o Senhor. Irmã, eu não tenho tempo, queridos, mas se você realmente prioriza o relacionamento com Deus, nesse jardim você vai arrumar tempo para Ele, aleluia. Porque enquanto você tem prioridade, aleluia, você arruma tempo, aleluia. Quando Deus se torna prioridade nas nossas vidas, nós arrumamos tempo sim, aleluia. E vamos desenvolver um relacionamento íntimo com Ele, oh, aleluia. Florescer fala de prosperidade, e prosperidade, queridos, na vida espiritual em primeiro lugar. Porque quando Deus começa a tratar aqui com o povo, mostrando já tudo como eles estavam, Deus começa a falar de promessas para este povo. Porque antes de falar das promessas, antes de falar do florescer, ele trata primeiro conosco, aleluia. Então tratou com o povo, mostrou para o povo aonde precisa de mudança, aonde precisa de limpeza, aonde eles precisam ser libertos, aonde eles precisam observar como eles estão. Agora Deus começa a fazer promessa para esse povo, aleluia. Então quando você começa a ler, a partir do versículo 7, que ele fala do que ele espera do povo, e aí ele vai para o versículo 8, aí ele começa a dizer: se vocês atentarem para a minha voz, se vocês mudarem da forma como eu quero que vocês mudem, olha o que eu vou fazer, aleluia. Aí ele começa a fazer essas promessas, ele diz: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará, aleluia. Deus estava fazendo promessa para este povo, aleluia, que se eles entrassem dentro do propósito de Deus, como Deus queria, as respostas chegariam, aleluia. As respostas que eles estavam reivindicando chegariam, aleluia, porque o romper de Deus na vida deles seria grande, eles seriam luz, aleluia, independente do lugar que eles estivessem. E outra coisa, Deus ia trazer cura para eles, ele diz: a sua cura apressadamente brotará, a tua justiça, adiante da tua face, a glória do Senhor, a tua retaguarda. Aí ele diz: então clamarás e o Senhor responderá, gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Olha que coisa linda, queridos. Deus está dizendo: eu só estou esperando a mudança, eu só estou esperando o posicionamento, eu só estou esperando
sabia que tem respostas, que Deus só está esperando um posicionamento seu para que Ele traga essas respostas? Oh, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia! Enquanto eu estou reivindicando toda errada, por coisas erradas, Deus está dizendo, na hora que você mudar, basta você clamar, eu vou responder. Basta você pedir socorro, eu vou dizer, eis-me aqui. Oh, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então Deus estava dizendo, ei, eu quero me relacionar com vocês de tal forma que quando você falar, eu respondo. Relacionamento, aleluia, você fala e eu respondo, aleluia, diálogo, aleluia, conversa. Deus está dizendo, ei, converse mais comigo, aleluia, pare para falar mais comigo. Então quer dizer, se florescer no jardim da oração não é simples, é necessário ter esse jardim, é necessário ter esse relacionamento para que eu floresça. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E sabe o que eu achei lindo também nessa palavra, dentro de todas as promessas também que Deus tem feito para esse povo? Quando a gente chega no versículo 11,